Dia 158 da nossa jornada de leitura bíblica Mostra-nos o Pai. Estamos hoje no capítulo 6 de João e também no Salmo 87. E o que eu quero conversar com vocês aqui no João 6 começa com o verso 25, que fala o seguinte: quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: A verdade é que vocês estão me procurando não porque viram sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem dará a vocês. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então perguntaram-lhe: O que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: A obra de Deus é esta: crer naquele que ele enviou. Então perguntaram-lhe: Que sinal milagroso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? O que farás? Os nossos antepassados comeram o maná do deserto, como está escrito: Ele lhes deu a comer pão dos céus. Declarou-lhes Jesus: Digo a verdade. Não foi Moisés quem deu a vocês pão do céu, mas é meu Pai quem dá a vocês o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim, nunca mais terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas, como eu disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Todo aquele que o Pai me der virá a mim. Quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Pois desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Com isso, os judeus começaram a criticar Jesus, porque disseram: Eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: Este não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e a sua mãe? Como ele pode dizer: Desci do céu? Respondeu Jesus: Parem de me criticar. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Ninguém viu o Pai a não ser aquele que vem de Deus, somente ele viu o Pai. Asseguro a vocês: aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram maná do deserto, mas morreram. Todavia, está aqui o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Esta é a minha carne, eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir, exaltando entre si: Como pode este homem nos oferecer sua carne para comermos? Jesus lhes disse: Eu digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida e meu sangue é a verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai. Assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Ele disse isso enquanto ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Uau, Jesus! Canibalismo nível hard. Uma vez eu fui na casa de um amigo e lá estava, né, um livro sobre canibalismo. Eu falei, nossa, que canibal. Ele falou assim, ué, você não come a carne e bebe o sangue de Jesus? Você também é um canibal. Meu Deus, canibalismo. Ai, gente, é por isso que é assim. Se você não tem eh, se tem algo, né, que nós precisamos pedir cada vez mais para o Senhor, é discernimento espiritual. Porque se a gente lê isso carnalmente, racionalmente, a gente fala assim, ué, Jesus, como assim? Comer da sua carne. Então, eu não tenho vida eterna, porque hoje, Jesus já ressuscitou, mas ele está no céu, eu não vejo Jesus em carne e osso. Como assim, Jesus, vou me alimentar de ti, da sua carne e do seu sangue? Mas, assim, esse texto, para mim,
o que tem mais de precioso aqui, primeiro, né, quando Deus mandou Moisés fazer o templo não, o tabernáculo, existiam o pão da presença, certo? Então, se você volta lá no Antigo Testamento e lê sobre o tabernáculo, existia ali um espaço especial que era o pão, deveria sempre estar diante do Senhor, que era o pão da presença. Então, o que Jesus está aqui falando para eles, assim, este pão que está continuamente diante de Deus, este pão da presença sou eu. Então, Jesus começa a falar para os judeus, trazendo de uma maneira muito didática. E aí eles começam a discutir. Por quê? Porque, assim, eles não querem, uma porque eles não entendem, outra porque eles não querem entender mesmo. E aí, Jesus falou: esse pão sou eu. E eu estou aqui agora. Estou aqui em carne e osso. Então, o que antes era um simbolismo no tabernáculo, agora veio em carne e sangue, que é Jesus. E eles comiam desse pão. Por isso, assim, aquele que não comer de mim, aquele que não se alimentar. Então, hoje, a nossa amada Santa Ceia é esta representação, este simbolismo, né? Que a gente, não, Jesus, eu me alimento de ti, eu me alimento de ti. Por que que isso é para quem crê? Isso é para quem crê, porque assim, não tem como você andar com Jesus se você não crê, não tem como você crer em Jesus e não ser transformado por ele, e não falar das verdades que ele fala, e não se conectar com o Pai como ele diz que a gente tem que se conectar. Então, muitas vezes as pessoas falam assim, ué, eu creio em Jesus, é só isso que precisa. Só que dentro da crença em Jesus tem tudo que essa crença implica. Implica em mortificar nossa carne, implica em renunciar os nossos pecados, implica em dar perdão para quem não pediu perdão, implica em andar a segunda milha, implica tudo isso. E quando o Senhor fala, né, quando Jesus fala, está escrito nos profetas, todos serão ensinados por Deus. Então, assim, queridos, por mais que eu fique aqui todo santo dia gravando, tenha você relacionamento com o Senhor para Ele ensinar diretamente o seu coração. Isso é o mais precioso. Eu conheço, tenho até mesmo alguns amigos assim muito, muito preciosos. Conheço pessoas que assim só conseguem ler a Bíblia se tiver um outro livro do lado para interpretar aquilo que ela está lendo. Deixa eu te falar, o Espírito Santo está vivo. Está escrito, todos serão ensinados por Deus. O que é este ensinamento por Deus? Esse ensinamento por Deus, este lugar precioso da sua comunhão com Ele, da sua devocional, onde você lê e o Senhor se revela a ti ali, sem precisar que outra pessoa. Lógico que, como Deus nos fez para andar em comunidade, nós vamos ensinando uns aos outros no nosso dia a dia. Isso sempre vai acontecer. Mas aquele ensinamento profundo, lá no profundo do seu coração, é o Senhor que vai ministrar. E ele continua, né? É, aquele que Deus, né? Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Então, assim, Jesus não nos rejeita. O Senhor pode sim nos dar. O Senhor pode sim nos levar até Jesus. Né? Então, assim, todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais o rejeitarei. Então, Deus dá todas as coisas a Jesus, nos dá para Jesus, nós vamos até Jesus. Mas permanecer com Jesus é uma decisão sua, individual. Então, quem crê na predestinação de uma maneira assim muito grotesca, que, ai, não, é porque Deus destina uns para o céu e outros para o inferno, como se Deus fosse injusto, sendo que Ele é o Deus da justiça. É o único que realmente faz justiça é Deus. Usa esse texto para falar assim, não, uma vez que você foi salvo, que você está a Jesus, Jesus não vai te lançar fora. Não, Jesus não vai mesmo, porque Ele é maravilhoso. Mas você pode sair fora. Eu não sei qual que é o mistério para entender isso.
Então, por isso que eu falo, cuidado com quem você ouve, cuidado com os teólogos que você ouve, que é cheio de heresia. Porque Jesus fala, aqueles que vieram a mim eu jamais rejeitarei, não lançarei fora. Esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum deles, dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Então, Jesus faz de tudo para não perder você. Mas se você apostata, que a apostasia é negar a fé, é perverter a palavra de Deus. Então, se você está andando com Jesus, mas você começa a se encher de si e começa a andar no que você acha que tem que andar, nos caminhos de maldade que você acha que tem que andar, é você que está se afastando de Jesus, não é Jesus que está te lançando fora. É você que está se lançando para fora. E por que que eu falo isso? Eu falo isso com muita tranquilidade. Porque assim é muito simples, é só ver como Jesus trata todos. Que nem o jovem rico. Fala, ai, Jesus, o que que eu tenho que fazer? Jesus fala, olha, você tem que vai lá, faz isso e isso, né? Ainda vende isso e isso, e aí você será perfeito. Ele fala, não, Jesus, isso é muito pesado, ele vai embora. Jesus lançou ele fora. Você sabe de qual passagem eu estou falando, né? Do jovem rico, que falou, ai, Jesus, eu já tenho seguido os mandamentos de Moisés, nananã. Tem mais alguma coisa que eu tenho que fazer? Jesus fala, tem, vai lá, vende tudo que você tem, dê aos pobres e siga-me. E ele fala, ai, não, Jesus, deixa quieto. E vai embora. Fala para mim, ele já fazia tudo que era certo, ele já estava com Jesus e ele perguntou para Jesus: o que mais eu posso fazer? Jesus disse: quem foi embora foi ele. Aí o povo, né, vai falar assim, né, da predestinação: não, é porque ele estava destinado a. Cuidado, isso é heresia. E das fortes, porque tem cara de bom, mas é mal. Então, meus queridos, é, que possamos realmente nos alimentar do pão da vida que é Jesus. Não viva menos do que isso. Jesus fala: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Então, se você tem fome e sede de amor, de carinho, de respeito, de atenção, se pergunte se você está em Jesus, se você está se alimentando de Jesus. Que Jesus seja realmente o seu alimento, que alimenta o seu espírito, que alimenta a sua alma, que alimenta o seu corpo. Que seja Jesus realmente a guiar os seus caminhos. Tenha essa convicção de que o Pai te atraiu, te levou até Jesus, então continue buscando. Jesus, né, o Pai, se revela àqueles que o buscam. E a vontade de que Deus, para que Deus enviou Jesus é esta, que ninguém se perca. Não é vontade do Pai que eu e você nos percamos. Não é. Por isso que assim, né, quando a pessoa está no erro, sempre tem alguém chamando ela de volta. Assim, "Ah, vamos voltar para Jesus, vamos voltar para Jesus." Não, cara, são pessoas que são instrumentos de Deus mesmo, falando assim, não, cara, vem, volta, você não vai se perder, não. Mas aí tem a decisão da pessoa de falar, não, mas eu quero ir embora. É que nem o filho pródigo, fala, eu quero ir embora, então vá, pega a sua herança e vá. Cuidado, cuidado com esse evangelho simplista, de que Deus determinou uns para a vida, outros para a morte. Cuidado com esse evangelho de que se o Pai enviou e Jesus não desiste de mim, então posso fazer o que eu quiser, porque ele vai me ressuscitar no último dia. Não vai. Não, ele vai, desde que você creia. De novo, isso é para quem crê em Jesus. Não é para quem diz que crê, porque quem crê em Jesus paga o preço. Paga o preço da renúncia, paga o preço da vergonha, da humilhação, paga o preço de tudo isso. Que nesse tempo você possa ser ensinado por Deus e viver algo novo com Ele. Pai, obrigada pela tua palavra. Te pedimos, Senhor, ensina os nossos corações a andar na tua verdade, a praticar a tua justiça e a poder, a partir de nós, da transformação que o Senhor faz em nós, ministrar nas vidas ao nosso redor.
Abençoa-nos, Senhor, segundo a tua vontade, para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém.